Stabile Advogados de Santo André, que está à frente desse processo de uma forma dinâmica já todos esses anos. Eu entrevistei-o ontem para o portal ABCD Real, teve uma repercussão incrível, muita gente comentando, muita gente falando, e eu o convidei para um bate-papo agora, ao vivo, para conversar comigo e com vocês, telespectadores. Doutor Fernando, primeiro, boa tarde, muito obrigado por me conceder a honra dessa entrevista. Um minutinho só, parece que eu estou recebendo mensagens aqui que está sem som, né? Mas o pessoal não está conseguindo. O pessoal está. Então, tudo bem, está com som. Acho que, de repente, é o problema de alguém que está ouvindo, me mandou mensagem. O legal de fazer o programa ao vivo é isso, que os telespectadores participam e conversam com a gente. É isso aí. Doutor Fernando, muito obrigado. Quase que eu falei doutor Pedro, porque a memória sempre do seu saudoso pai não sai da cabeça. Mas, doutor Fernando, boa tarde, muito obrigado por me conceder o prazer dessa entrevista. Boa tarde, Joaquim, boa tarde aos espectadores. É um prazer imenso para mim aqui estar no seu canal, de alta credibilidade, e para mim é uma honra. E realmente o meu pai se confunde comigo aqui, porque eu continuo o legado dele no escritório, né? E para mim é sempre uma satisfação conversar com vocês aí, os seus espectadores. Legal. Olha, eu vou fazer uma breve apresentação. É lógico que o doutor Fernando até dispensa apresentações, mas ele tem um currículo invejável. Se eu fosse ficar falando aqui do currículo, a gente ficava o programa todo. Apesar de bastante jovem, né, ele está com 39 anos de idade, ele é formado em Direito, no Mackenzie, e Relações Internacionais na PUC de São Paulo, formado pela Sorbonne de Paris, em Direito Francês e Europeu. Atualmente ele exerce também a presidência da Comissão de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, subseção Santo André. Há mais de 15 anos é sócio do escritório Stabile Neto Advogados Associados e atuou junto com o seu saudoso pai, que nos deixou agora em julho, infelizmente, mas deixou também um grande legado para a advocacia e para o direito. Ele assumiu esse escritório com importantes causas judiciais que envolvem particulares e o poder público, e tem mais de 3 mil clientes. É isso mesmo, doutor Fernando? Tudo esse número? É isso daí. Realmente é um grande legado que meu pai construiu ainda na década de 90, e eu, muito jovem, me formei, vim para o escritório, trabalhei com ele, aprendi, e eu diria, assim como a gente estava conversando fora do ar, a grande universidade minha foi no escritório, né? Com meu pai, aprendendo muito com ele. Então, ele conseguiu essa credibilidade e processos de grande repercussão, principalmente no município de Santo André e no estado de São Paulo também, né? Então, eu dou continuidade a isso. E essa questão do precatório é justamente um ponto delicado, né? Porque a gente vê que eu continuo o legado do meu pai, que é um advogado que iniciou o processo, ele faleceu, né? E o processo ainda não acabou. É mais de 20 anos. E isso, o caso do meu pai, por ser advogado, é um caso, mas nós temos aqui centenas, chegando aos milhares de pessoas que falecem, né? E as famílias continuam, mas quem é o credor originário, né? Quem tinha que receber o direito, ele acaba não recebendo e perece com o tempo, porque o Estado ele é eterno, praticamente eterno, porque entra governante, sai governante, entra prefeito, sai prefeito, e vai girando, só que os advogados, os credores, principalmente, são os únicos, né? E eles têm um tempo de vida, infelizmente. É verdade. E eu continuo, assim, eu acho que até para mim uma sorte, né? Ter meu pai ter o Dr. Pedro como meu pai, e vou tentar aprimorar e continuar isso. E não deveria ser assim, na minha opinião. Meu pai deveria ter iniciado os processos judiciais contra o município, concluído, e eu feito outras coisas, também mais outras ações, e não continuar uma que ele faleceu e não conseguiu entregar para o cliente o direito do cliente, nem o próprio direito dele, né? Então, isso é
muito doloroso, lamentável, mas isso vai servir de combustível para mais trabalho, e é esse caminho que eu estou adotando. Correto. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que esse processo começou mais ou menos no final de 96, início de 97, alguma coisa assim, e ele é fruto de uma disputa política, né, que a cidade acabou se envolvendo, e ficou conhecido, se eu não estiver errado, como o caso dos 25%, que foi um reajuste dado de um governo para outro, um governo não cumpriu porque achou que o outro tinha preparado o que a gente poderia chamar na linguagem popular de uma cama de gato para o segundo governo, outro governo não cumpriu, passaram-se 4 anos e os servidores públicos, sejam eles estatutários ou seletistas, comissionados, tiveram direito a isso, porque a lei tinha sido aprovada pela Câmara, então eles trabalharam esses 4 anos com essa expectativa desse reajuste, que acabou não se consumando, daí a procura do escritório para entrar com a ação, é exatamente isso? É exatamente isso. É basicamente um direito de um aumento médio de 25% nos vencimentos dos servidores, que por uma questão política na época ou de conveniência foi concedido, depois foi tirado, né, e criou um direito para os funcionários. Só que esse é um caso específico. Também tem, por exemplo, a Associação dos Servidores Públicos também ingressou com ação, né, o sindicato, outros advogados particulares, muita gente vendo isso. Mas também existem, nos precatórios em Santo André, desapropriações também que foram feitas ainda na década de 80 e até hoje ainda não foram pagas. Então, o precatório envolve todo o débito, né, que o município tem depois que ele perde uma ação judicial. E de relevância mesmo para as pessoas, o alimentar, essa questão dos 25%. Mas, recentemente, ainda estão sendo expedidos precatórios por outras razões, de questões de funcionalismo público, né, que surgem independentemente disso. Então, o precatório, esse é bem significativo, mas tem muitos outros milhares de credores envolvidos nisso. Né? Legal. Doutor Fernando, todos os nossos telespectadores são ilustres, mas nós temos agora, nesse momento, uma audiência mais do que ilustre, que é uma amiga em comum nossa que está assistindo aqui, que é a grande chefe de cozinha Gil Gondim, que está assistindo o programa. Ela falou para mim, quando eu avisei de manhã que a gente faria essa entrevista, ela falou, essa eu não perco por nada, vou largar as panelas, a cozinha e vou assistir. Então, um beijão, Gil, uma grande chefe. Ela é uma grande chefe e ela cozinha para minha família, cozinhou, inclusive para o meu pai. A comida dela é carinho puro. Carinho puro, família, é uma delícia, é uma delícia. Um beijo para você, Gil. Obrigado pela audiência aí. Que legal. E sabe que ela é professora do SENAC, né? Professora de gastronomia. Tem um livro pelo SENAC chamado Conservas do Meu Brasil. E nessa semana eu estava entrevistando um grande chefe português, que é o Hélio Loureiro. Entrevistando não, ele estava participando de um programa comigo, numa entrevista com a chefe do Ceará, que é a Lia Kinderé. E a Lia se formou na Cordon Bleu, em Paris, e eu comentei isso, falei, a maior escola de gastronomia do mundo, ou uma das maiores, e o chefe me deu uma bronca no ar, porque ele falou o seguinte, olha, assim como os portugueses, os brasileiros também não reconhecem as suas escolas. O Brasil tem uma grande escola de gastronomia, que é o SENAC. Aí eu falei, é óbvio, é onde a Gil dá aula lá, e eu fiz uma homenagem a ela, porque realmente ele tem razão, e a gente tem que valorizar. É óbvio que também as escolas internacionais são fantásticas. Eu acabei de dizer que você... Vou te chamar de você, se me permite. Com certeza, é óbvio. Você vai ficar bravo comigo, mas a tua formação pela Sorbonne, a gente tem que valorizar sempre, porque não é fácil chegar lá e muito mais difícil se formar e sair de lá com um diploma de altos estudos. Né? Eu sei que também você trabalha no direito internacional, então a gente tem que reconhecer as grandes escolas da escola europeia, aí, do ensino europeu, do mundo todo, mas também reconhecer os nossos. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo aqui, que nosso negócio aqui é precatório. Hoje, vários precatorianos que viram já falaram, vamos assistir porque a gente quer saber. Até com a pandemia, os prefeitos, consórcios, essas coisas todas foram para a justiça pedir para não pagar até setembro. Setembro passou. Eles vão voltar a pagar esse ano os precatórios?
Exatamente. A gente espera que sim. O que acontece basicamente é que os municípios do ABC aqui encamparam um pedido no tribunal que, na nossa visão, na minha como presidente da Comissão de Precatórios, foi oportunista, né? Porque, embora esteja sendo dificultoso para os municípios, houve queda de arrecadação, eles também tiveram ajuda do governo federal específica para a pandemia, né? E tem outra coisa, o precatório, ele no momento de maior necessidade é que deve se cumprir isso, porque principalmente os alimentares, a pessoa, no momento que ela não recebe, ela vai se beneficiar disso, são idosos, a maioria, portadores de doença grave, então isso aí para a gente foi um oportunismo desleal, que o consórcio fez e pediu para o tribunal. Infelizmente, o desembargador aqui, ele acatou e suspendeu. E aí a OAB de São Paulo, inclusive com nossa atuação junto aqui em Santo André, né, a doutora Andréa Tartucci, apoiou, sabe, muito, muito essa questão, e a gente conversou com a OAB de São Paulo, eles também reuniram outros municípios e foram para o CNJ para combater essa decisão. O CNJ disse que até aceitou a suspensão, porém, a partir de setembro, deveria ser reposto o valor integral suspenso durante o período da pandemia. Então, a gente está agora nesse momento. Se eu não me engano, o estado de São Paulo parece que depositou uma parte, né? Mas a gente ainda não tem todos os dados. A esperança é que depositem até o final desse ano tudo que foi deixado de pagar durante a pandemia, né? Mas para a gente foi um oportunismo e é isso que a gente acaba sofrendo, porque são pessoas físicas, individualizadas, e a gente fica na mão da decisão política ou de conveniência do prefeito ou dos prefeitos, e é isso daí a gente não consegue admitir. Eu até peço desculpa pela minha indignação, mas é que talvez esteja um pouco movido pelo sentimento da perda do meu pai, pode até ser, mas é bem representativo quando uma pessoa falece e não recebe do Estado, que isso daí não é admissível, né? Na minha visão, eu acho que isso não... É verdade. Até porque, se as prefeituras, se o Estado e se a União enfrentam dificuldades de caixa em função da pandemia, o que dirá daquele que precisa desse dinheiro para o alimento do dia a dia, né? Daquele funcionário até mais humilde que está também nesse processo. O que me chamou muita atenção nessa reportagem que eu publiquei hoje no ABCD Real é que calote nos precatórios é desumano, inconstitucional e imoral. É exatamente essa a sensação que todos nós, cidadãos, temos quando a gente sabe que o poder público ele acha que tem, na verdade, essa prerrogativa de pagar quando ele quer e da forma como ele quer. E quando você fica sujeito a juros extorsivos e a perder vários dos seus direitos se você não pagar o seu imposto, né? Quando é uma execução fiscal, o procedimento da execução fiscal ele é incomparavelmente mais rápido que um precatório. Você vai lá, se estiver citado para pagar, e se não pagar, vai haver penhora. Eu entendo que... Por que existe o precatório, né? O precatório ele existe para que o governo e o poder público possa se organizar, né? Então, de um ano para o outro, tudo bem, entra numa fila, mas uma década não é razoável, né? Então, a gente fica nessa luta, a realidade é essa. Hoje, a gente sabe mais ou menos quantas famílias ainda estão à espera desse precatório, no caso de Santo André especificamente? Santo André, acho que a gente fez um levantamento, vou até olhar para o lado aqui, que eu tenho são cerca de 9 mil credores alimentares. Existem 9 mil alimentares. Alimentares, que incluindo os 25%, que são mais ou menos, eu não sei, imagino uns 8 mil e mais um mil ou mil e pouco, de outros créditos alimentares, né? Que é a grande massa de pessoas que dependem da celeridade da justiça para pagar. E aí a expectativa, assim, um cálculo um pouco por cima, foi que cerca de 30% dessas pessoas faleceram já, né? E os sucessores vão receber no lugar dos
falecidos, mas é aquela questão da dignidade, né? Que a pessoa falece sem receber o seu direito. Então a gente luta por isso aqui e continua trabalhando muito. Durante todo esse processo, uma outra ação, e aí do seu pai e sua, que me chamou bastante atenção, isso já faz uns 14 anos, foi uma denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, de que essa prática no Brasil violava os direitos humanos. Teve uma repercussão grande. Como é que aconteceu isso e em que pé está essa situação? A sensação para fazer uma demanda internacional foi justamente essa que a gente ainda vive, que você acaba não tendo mais recurso, não tem mais para onde recorrer, porque as ações chegam, vai até o Supremo Tribunal Federal, a gente pede intervenção do Estado no município, ele não é concedido, mas depois já é reformado. Então, todos os meios legais dentro do Brasil a gente buscou e não conseguiu efetivar. E aí eu tinha essa formação internacional, tenho a formação internacional, conversando com meu pai, com essa indignação, e aí vamos fazer eu tinha visto alguns casos que poderiam ser feitos em relação ao precatório na OEA, e aí a gente estudou e formulou uma denúncia por violação de direitos humanos, principalmente o direito à dignidade humana, que são direitos universais, né? A propriedade, né? Basicamente esses dois, a dignidade humana, a propriedade e também um direito universal que não é muito comentado, é o direito à duração razoável do processo. Um processo precisa durar um tempo razoável para a pessoa ter o direito dela, a justiça feita, né? Então, esses 3 pontos foram os pontos fundamentais que nós fizemos a denúncia. O Estado brasileiro foi citado, respondeu, e até que a Comissão de Direitos Humanos ela aceitou a denúncia, e agora ela mandou para o Brasil, fez um relatório, e agora ela está monitorando a questão, e a gente manda com certa frequência a situação de Santo André. Mas a nossa maior vitória seria que a comissão envie o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que o Brasil seja não só monitorado, mas realmente condenado, né, pela violação dos direitos dos credores alimentares em Santo André, que aí ensejaria uma questão mais grave, né, que imposição eventualmente de multa, de alguma restrição na OEA, e a gente busca isso, né, faz muito tempo já, mas atualmente está na comissão, né? Então, isso envergonha o Brasil e envergonha o município de Santo André, né? Então, mas a gente busca condenação ainda. E a condenação, nesse caso, seria, então, para o país, não para a cidade? Seria para o país. Porque a comissão, a gente entra com pedido na comissão. A comissão admite e ela vai passar a representar os credores, a gente está pedindo na corte. Na corte, só pode a comissão atuar contra o Estado brasileiro. Então, ficaria a comissão defendendo os precatorianos, no caso, e a corte e o Brasil do outro lado. E a comissão buscando a condenação do município de Santo André, não, do Estado brasileiro, na verdade, né? Com consequências para Santo André, obviamente. Correto. Bom, eu comecei falando do seu currículo extenso, que eu não ia ler inteiro, porque senão a gente ficava aqui uns 2 dias lendo o currículo, mas essa tua formação internacionalista, né? O fato de falar fluentemente francês, espanhol, inglês, português, quer dizer, ter essa possibilidade. Tem proporcionado outras atuações, além dessa, no direito internacional? Eu atuo, às vezes, não com muita frequência, porque isso tem me tomado muito tempo a questão dos precatórios em questões não tráfico de crianças, mas quando um pai vai para o exterior e precisa da autorização da mãe, o pai vai e não volta, se é estrangeiro, então existe também um tratado internacional sobre isso, e eu atuo em algumas áreas da família em direito internacional também. Mas eu confesso que ultimamente não estou tendo tempo, é uma matéria apaixonante para mim, eu adoro estudar, mas tem milhares de clientes aqui, a gente tem que atender, eu acabo não tendo tempo, né? Então, mas eu tenho competência para fazer isso também. E uma coisa que eu notei, você estava até falando da Gil, né, da questão do Senac e tal, eu tive a oportunidade de trabalhar lá no Conselho de Estado na França, né, como advogado internacional,
advogado estrangeiro, e eu trabalhava basicamente vendo decisões judiciais de Portugal e Espanha e dava uma interpretação para o juiz francês para que ele decidisse também e refletisse. Então eu vi lá que a gente realmente, o Brasil, em questões de legislação, de inovação, a gente é espetacular, né? A gente tem ideias, nossa lei é super moderna, nossa Constituição Federal é super moderna, o nosso Código Civil ele ele vem do Código Civil francês, mas é muito mais atualizado na minha visão. Sabe? Eles têm ainda questões antigas e a gente não se apega muito às coisas antigas, muito enraizadas, embora seja importante. A gente é mais moderno. E isso eu fico triste, porque a nossa legislação, ela consegue entregar justiça para todo mundo. Só que a questão entra na efetividade, que a gente não tem, né? Por aí são outras razões que aí, como advogado, não consigo avaliar muito, mas, sinceramente, as leis brasileiras, elas não servem para nenhuma lei em qualquer lugar do mundo. Essa é a minha visão. E a gente consegue explorar bem a lei brasileira. Que depoimento fantástico, ainda mais partindo de um presidente de comissão da OAB, né? Nessa gestão presidida também pela minha amiga fantástica, a doutora Andrea Tartucci, que veio fazendo um trabalho e até ganhando destaque aí na mídia, com o posicionamento, aquele caso do desembargador do TJ, ela foi incisiva. Eu fui o primeiro jornalista que a entrevistou, tive essa oportunidade. Que legal. Ela falou, não falei com ninguém ainda, mas vou falar com você, eu falo. A doutora Andrea é uma pessoa maravilhosa. E é legal ouvir isso de um jovem como você, porque eu tive a oportunidade de acompanhar todo o trabalho da Constituinte. Na época, eu acabei até criando uma relação de amizade com o doutor Ulisses Guimarães, de ir na casa dele, entrevistar, conversar com ele. Conversei com ele muito na campanha de 86, quando era a campanha dos candidatos a deputado constituinte, né? Depois, durante a Constituinte, estive em Brasília, acompanhando no dia da promulgação da Constituição. Eu costumo contar uma história, porque eu sempre fui muito desligado com esse negócio de guardar documentos, isso aí tudo. Mas, assim, eu fiquei tão íntimo do doutor Ulisses que, quando ele desceu do plenário, que ele faz aquele gesto, que ele mostra o livro da Constituição e fala, essa é a Constituição cidadã do Brasil, ele desce. Aí, do lado, tinha vários exemplares, né, já prontos para ser distribuídos para as pessoas. Eu estava vindo a escadinha do Congresso Nacional, ele desceu, pegou um livro e falou, esse é teu. Ele me deu. Olha que legal. Olha que legal. Só que eu fazia o seguinte, a gente tinha aquelas disposições transitórias, né, que tinham 274 artigos lá, decorei até o número de artigos. Era um negócio muito louco. E tudo você precisava consultar toda hora, porque era novo isso, né? No 88 e tal. E eu lembro que eu deixava em cima da minha mesa, na época eu era editor de política do Diário do Grande ABC, até para os meus repórteres também consultarem. E deixava lá. Aí um dia eu saí, quando eu voltei, cadê a minha Constituição? Não estava mais, sumiu. Presente do Ulisses Guimarães. Aquela que o me deu de presente. Mas é muito legal ouvir isso, saber que a gente fez uma Constituição que deu trabalho, que exigiu uma série de coisas, e que muitas vezes é criticada quando se quer atacar determinado ponto casuístico, alguma coisa assim, mas que, na essência, ela protege o cidadão, que é o objetivo maior do direito, né? Exatamente, é isso mesmo, você está corretíssimo. A Constituição nossa, ela dá uma segurança, quando você abre, é uma segurança, pura segurança. Aí quando você vai colocar na prática, que é o desafio, o grande desafio. É como quase tudo na vida, mas em termos de lei, você vê uma Constituição inteligente, justa, né? E isso que, às vezes, até na França, você via leis antigas e que ainda deveriam ser aplicadas a gente, como brasileiro, de fora, né, olhando de fora, claro, você fala, poxa, mas o Brasil é tão mais simples. No entanto, aqui, né, na França, se dá efetividade para as coisas, e lá a gente acaba não tendo, né, em muitos casos. Então, e aí isso também foi uma das razões para eu voltar para o Brasil, porque eu tinha relativamente uma oportunidade para ficar lá. Meu pai, lógico, a gente tinha um escritório aqui, mas eu acho que a gente tem que contribuir com os nossos estudos, para o nosso país, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo a família, os amigos, os clientes todos, né? Então, eu acho que
E isso foi uma coisa que também me motivou para voltar, né? Então, realmente, a Constituição nossa não deve nada para ninguém, para nenhuma. Legal. Doutor Fernando Stabile, infelizmente o tempo de televisão é implacável. A gente vai ficar hoje por aqui, mas a gente vai fazer outras entrevistas. Quero contar sempre com o seu conhecimento, que é importantíssimo, para a gente discutir outros assuntos importantes do mundo jurídico e colocar o programa à disposição. Se tiver alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, que eu não tenha perguntado, que acho importante colocar. Olha, perfeito. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de falar com você, com os seus telespectadores. Para mim é um grande prazer. Eu vou estar sempre à disposição e sempre aberto para novas ideias, que eu adoro estudar e discutir, debater. Então, eu fico sempre à disposição de vocês e, se precisar, estaremos sempre juntos. Ótimo, então estamos juntos nessa daí. Eu estou vendo, agora que eu reparei, eu fiquei tão empolgado com a entrevista, prestando atenção, o tempo todo não estava nem olhando aqui nos GCs, porque a gente está fazendo um trabalho home office, eu estou em casa, o estúdio está lá em São Caetano, o doutor André, mas agora que eu vi que colocaram só no GC doutor Fernando Romero, mas o sobrenome mesmo é o Stabile, né? O Romero está no meio, mas é o doutor Fernando Stabile que está aí. Eu quero agradecer muito a sua entrevista e a gente vai falar mais. Obrigado, viu? Um grande abraço para você e para os telespectadores. Um grande abraço, obrigado. Doutor Fernando Romero Stabile, do Stabile Advogados Associados, conversou com você.